Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos baseados numa série de vídeos que estamos fazendo sobre lições dos Salmos. E hoje nós estamos já no Salmo de número 10. Eu te convido a assistir os demais Salmos que estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Anchor, que é um aplicativo de áudio para você. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui no sininho, siga o nosso canal, clique nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui para abençoar sua vida e o seu coração. Então vamos lá, Salmo de número 10. Nós vamos falar sobre a temática questionadores de Deus. Questionadores de Deus. Nós estamos num tempo onde muitas pessoas têm abandonado a fé, outros realmente vivem uma vida como se Deus não existisse, uma vida ímpia, uma vida equivocada, errada, burlando da presença de Deus, das coisas de Deus. Mas nós somos aqueles que confiam no Senhor. Nós levamos Deus a sério, nós vamos obedecer a palavra, nós vamos viver uma vida de fé, de coerência com aquilo que Deus ensina na sua palavra bendita. Nós somos do Senhor e Deus é o Rei Supremo do nosso coração. Então vamos ver o que o salmista diz no Salmo de número 10. A Bíblia diz: por que, Senhor, te conservas longe? É uma pergunta. E te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Olha só isso aqui. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Avarento é aquele que ama o dinheiro, aquele que acha porque é rico, porque tem posses, porque tem bens, não precisa de Deus, não precisa do Senhor. E continuando aqui, o perverso na sua soberba, versículo 4, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações, pensam que não existe Deus. Versículo 5, são prósperos os seus caminhos em todos os tempos, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, de enganos, de opressão, debaixo da sua língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixe-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isto nunca. E aí o salmista diz no versículo 12: levanta-te, ó Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é o Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhe fortalecerás o coração e lhe acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe esse lindo trecho, esse lindo salmo, salmo de número 10, ao seu coração. Questionadores de Deus. O que nós queremos dizer com tudo isso, amados? Eu fiz alguns apontamentos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro deles, naquele tempo, haviam muitas nações perversas, iníquas, ao redor de Israel. E isso era um problema na época de Davi, na época de Salomão, na época dos primeiros reis de Israel. Mas também, pior ainda, haviam pessoas perversas dentro da comunidade de Israel, que Satanás, de alguma maneira, levantava contra o salmista, contra os homens e mulheres de Deus, que é ainda pior, por causa da infidelidade, deslealdade e, ao mesmo tempo, toda essa situação complicada dentro do povo de Deus, dentro da comunidade de Israel,
naquela época. Qual é a primeira lição que nós trazemos nesse lindo salmo, no salmo de número 10? A primeira lição é que, infelizmente, muitos fazem questionamentos a Deus. Até parece que o homem tem esse poder, né? Esse privilégio de ficar fazendo questionamentos diante de Deus, perguntando o porquê. O porquê, Senhor, que o Senhor permite isso, o porquê daquilo. Por exemplo, o próprio salmista menciona, né? Que surgem esses questionamentos. Por que os perversos perseveram, por exemplo? É uma das indagações que permeia o coração de muitas pessoas. Por que o perverso consegue prosperar e às vezes o justo, né, aquele que realmente vive uma vida reta, santa, tem dificuldade, muitos deles, né, claro que não todos, mas alguns deles, de florescer, de prosperar? Então são indagações que vêm no coração de todo ser humano. Segunda perguntinha: por que o sofrimento, por que existe sofrimento na vida do oprimido, do aflito? É outro questionamento que vem. Outra pergunta existencial é: por que Deus parece distante e indiferente mediante a dor, mediante o sofrimento das pessoas? E a quarta pergunta que pode surgir no seu e no meu coração é: onde estava Deus diante dos desumanos, dos atos desumanos causados por líderes perversos? E um exemplo é a própria história humana, né? Sempre houveram reis, lideranças, presidentes, líderes perversos, líderes iníquos, que de alguma maneira promoveram ao longo da história humana atos desumanos, atrocidades, violência, destruições em massa, destruições terríveis, né? Onde é que estava Deus em meio a tudo isso? E é interessante, amado, que o Salmo 68, de 5 a 6, ele traz uma resposta a esses questionamentos que podem surgir em qualquer um dos corações humanos, tá? Claro que esse questionamento surge: o porquê Deus, por que o Senhor permitiu isso, aquilo, aquele outro, a perda de um ente querido, por que o Senhor permitiu que eu perdesse o emprego, por que o Senhor permitiu que determinada tragédia ou circunstância, situação acontecesse na minha vida. São indagações, são questionamentos diante de Deus, mas como é que está Deus com relação a tudo isso, ao sofrimento humano, à dor alheia, né, ao aflito, ao oprimido? Como é que Deus se posiciona com relação a tudo isso? E o Salmo 68, de 5 a 6, tem uma resposta para o seu coração, para o meu coração, para o coração daquele que crê na palavra de Deus e confia no Senhor. A Bíblia diz que pai de órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Algumas versões diz terra amaldiçoada. Então a questão total é isso aqui: Deus está com aqueles que mais sofrem. Os órfãos aqui representam, naquela época, os órfãos e as viúvas, aqueles que mais sofriam as mazelas sociais, as tragédias, as dificuldades, as guerras. Então, onde é que está Deus com relação ao sofrimento humano? Deus está ali com aquele que está sofrendo. Deus é pai de órfãos. Deus é defensor das viúvas. Deus é um Deus que na sua santa habitação, e aqui está falando da presença de Deus, da presença gloriosa de Deus. Essa presença gloriosa está com aquele que está sofrendo. Ele é pai de órfãos, ele é defensor da viúva, da sua santa habitação. Deus dá lar aos solitários. Olha que coisa linda, né? Você que, por exemplo, chega à igreja, a uma comunidade de fé, a igreja do Senhor, às vezes é sozinho naquela cidade, às vezes se sente solitário. Nós, como igreja do Senhor, temos que amar as pessoas, temos que acolhê-las, temos que trazer para perto aqueles que se sentem sozinhos. Como tem pessoas carentes hoje, carentes de relacionamento, carentes de amizade, carentes de pessoas que se importem com elas. Quem devem ser essas pessoas? Nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, precisamos dar lar aos solitários. A igreja precisa ser uma igreja, uma comunidade terapêutica que cura, que restaura, que não fica julgando, criticando, apontando dedo para erros e falhas, mas sim uma comunidade que acolhe, uma comunidade que ama, uma comunidade que é lar para os solitários, conforme diz aqui, que liberta os presos para a prosperidade. E Deus tem nos dado unção para orar por aqueles que estão aflitos, para orar por aqueles que sofrem, para orar para aqueles que são oprimidos.
Nós temos que ser um braço de graça, de amor, de apreço, de carinho para aqueles que estão presos, libertar os cativos através de uma oração ousada, uma oração com autoridade. Deus quer usar eu e você para sermos libertadores daqueles que são cativos, através da unção, da graça e do poder do Senhor, e levá-los da catividade, do cativeiro, para a prosperidade e bênção da parte do Senhor. Mas no final desse trecho a Bíblia diz: mas os rebeldes vivem em terra árida. Quem é rebelde, ou seja, quem vai em contra da palavra de Deus, quem vai em contra dos preceitos encontrados na Bíblia Sagrada, aquele que se rebela contra Deus, aquele que se rebela contra os princípios divinos, você pode ter certeza, vai estar em terra árida. Terra árida é terra que não frutifica, não é uma terra abençoada, que não tem o favor de Deus, que está debaixo de uma espécie de maldição. Essas são as consequências de uma vida em rebeldia, longe da presença de Deus. Então, primeira lição: muitos fazem questionamentos a Deus. E para vários questionamentos, Deus, na sua palavra, tem resposta. É claro que existem os mistérios de Deus, nem tudo nessa vida nós teremos uma resposta, mas lá no céu, tudo ficará claro. O conheceremos como Ele é, e todas as respostas que não tivemos aqui na terra, teremos lá no céu, se estivermos com Jesus na glória eterna, no lar celestial. Segundo princípio que nós aprendemos nesse lindo salmo: muitos rejeitam a Deus. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo de rejeição de Deus, um tempo onde os valores e princípios da família, os valores e princípios cristãos, da cosmovisão judaico-cristã, está sendo deixado de lado, está sendo banido da nossa sociedade, dos dias de hoje. As pessoas têm rejeitado a Deus. Muitos não têm endurecido o seu coração, muitos têm virado as costas para Deus e mergulhado, se encharcado na sujeira, perversão e corrupção desse mundo. Muitos dizem: não há Deus. E se não há Deus, se não há um juiz moral, eu não preciso prestar conta com ninguém. E esses que pensam, em primeiro lugar, que não há Deus, que está ali no versículo 2 e 4 do Salmo, eles são movidos por egoísmo, na verdade. Eles querem viver a vida do jeito deles. Eles são movidos por perversidade, porque se não existe um Deus moral, a moralidade não existe, então eu faço o que eu quero, eu posso fazer tudo, eu posso ferir com todo mundo, eu posso arrebentar comigo e com os outros. Não há moralidade, não há ética cristã, não há princípios e valores das quais eu posso me responsabilizar e um dia eu terei que prestar conta diante de Deus. Então, quem pensa que não há Deus, matando o conceito de Deus no coração, destruindo no coração, achando que não existe Deus, a pessoa pode fazer o que quiser. Não há lei moral, não há moralidade, e a pessoa passa a ser levada pelo egoísmo, pela perversidade, e acaba às vezes em situações mais crônicas, até na violência, em coisas mais drásticas ainda. Segunda coisa que eles pensam: jamais serei abalado. É o que diz o Salmo de 5 a 7. Ou seja, eles ignoram a lei divina, eles ignoram a palavra de Deus, eles acreditam na impunidade. Acreditam que, como Deus não existe, jamais serei abalado, eu faço o que eu quero, posso viver uma vida impune. Mas deixa eu falar para você, querido, no mundo espiritual não existe impunidade. A justiça humana é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. O cálice da ira de Deus sobre pecadores impenitentes que não se arrependem há de ser derramado. Então, por mais que você acredite na impunidade diante de ofensas, erros, injustiças provocadas, no mundo espiritual não existe impunidade. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, vai ceifar. Eles têm uma falsa sensação de segurança. Acham que estão seguros, acham que não vão pegar nada, acham que não vai dar nada, acham que vai dar tudo certo, porque pensam que jamais serão abalados. Eles mentem, eles enganam as pessoas, eles quebram promessas, eles vivem em caminhos corruptos, porque acham que jamais serão abalados, acham que não há Deus. E ainda nesse ponto, eles pensam assim: Deus não me julgará, Deus não me julgará, é o que diz o versículo 12 e 13 desse salmo. Mas a Bíblia Sagrada diz e nos ensina que haverá sim um acerto de contas. Os pecadores impenitentes que não se arrependem, que não se quebrantam na presença de Deus, serão julgados por um Deus justo
é o que fala Apocalipse 20:11 ali no juízo do trono branco, o juízo final, como comumente a gente chama, haverá julgamento, os livros serão abertos. Aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão julgados pelos seus feitos, pelas suas más obras, e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Os homens serão julgados pelas suas más obras, pelos seus feitos. Lembre-se disso, os pecadores que não se arrependem serão julgados. Haverá um acerto de contas. A mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Eu o retribuirei, eu o recompensarei. Com bênçãos e bem-aventuranças os justos, aqueles que se consagram, aqueles que se santificam diante do Senhor. Mas com maldição, desgraça, condenação e juízo eterno, aqueles que vivem uma vida ímpia, uma vida errada, equivocada, corrupta e imoral diante de Deus. E aí a terceira lição que nós aprendemos: primeiro, muitos fazem questionamentos a Deus, e para muitos questionamentos como esses que eu falei, existe sim uma resposta de Deus, na palavra de Deus para o seu coração. Segunda lição: muitos rejeitam a Deus, achando que estão seguros, achando que estão por cima da carne seca, achando que estão de boa, mas serão tratados e, se não se arrependerem, serão julgados por Deus. E a terceira lição é a segurança do crente, é a segurança do justo. Nós confiamos em Deus, do versículo 14 ao versículo 18. A Bíblia Sagrada aqui nos ensina que Deus vê aquilo que está acontecendo. Os bons e os maus, os justos e os injustos, os íntegros e os perversos, os morais e os imorais, os santos e aqueles que são profanos. Deus vê o que está acontecendo na terra, o que diz o versículo 14. Deus julga o pecado, Deus julgou já lá na cruz, mas também Deus vai julgar os pecadores, é o que nós vemos no versículo 15. E Deus é rei do seu povo, ele reina sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre a sua família. E por último, Deus defenderá o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, se você tem uma aliança com Jesus de Nazaré, não se preocupe. Quem é filho de Deus tem um pai. E o nosso pai é bom, o nosso pai é generoso, o nosso pai é abençoador, o nosso pai cuidará de nós. Eis que estou convosco todos os dias, disse o Senhor Jesus, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. O Pai vai nos guardar. O Espírito Santo nos capacita. Deus defende o seu povo. Deus é rei do seu povo. Deus julgará o pecado e os pecadores. E Deus vê aquilo que está acontecendo em toda a terra. Não há nada que passe desapercebido pelo Senhor. Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo o rei do universo. Deus continua controlando todas as coisas com a sua mão poderosa. Deus não é apático, Deus não é indiferente, Deus não deixa de lado o aflito, o oprimido. Deus é pai de órfãos e defensores das viúvas. Deus em sua santa habitação. Deus dá lar aos solitários. Deus liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes viverão em terra amaldiçoada ou terra árida. Que você continue firme e forte, obedecendo ao Senhor, aprendendo essas 3 lições do Salmo número 10. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu queria dar uma boa notícia para você. Agora o pastor Giovanni está disponibilizando na internet cursos online para abençoar a sua vida e o seu coração. Nós já temos 2 cursos disponíveis. Um curso chamado Curando Famílias, Abençoando Corações. Um curso disponível, um preço promocional especial para você, para sua casa e para sua família. Quem é pai, quem é mãe, casado, solteiro, que quer aprender como ter uma vida afetiva, relacionamentos saudáveis, a cura do seu coração, tem esse curso maravilhoso, Curando Famílias, Abençoando Corações, disponível no site pastorgiovanni.com. E nós temos um segundo curso muito bom também, chamado Os Fundamentos da Fé Cristã, onde nós trazemos ali pilares para que você tenha uma vida devocional sadia, uma vida com Deus, uma vida abençoada. Também tem lá no site disponível um preço promocional para a sua vida, para abençoar você, a sua casa e a sua família, tá bom? Então entre no site pastorgiovanni.com,
Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe os seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que você aprendeu com tudo isso que nós ensinamos. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Instagram sempre aparece na tela, Instagram @PRGil. Siga-nos nas redes sociais e entre lá no site do Pastor Giovanni, onde também você pode semear e investir na nossa vida, no Pastor Giovanni, na Pastora Sofia. Nós estamos aqui para servir vocês, para de alguma maneira abençoar você. Então, semeie no nosso ministério, semeie no reino de Deus, semeie no corpo de Cristo. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E no site tem como você pode fazer isso. A graça e a paz de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, abençoe aqueles que estão nos ouvindo, através dessa linda ministração do Salmo 10, nós te louvamos, te agradecemos, pelo carinho do Senhor conosco. Pai, ajuda-nos a não sermos questionadores de Deus, mas a buscarmos sempre respostas no Senhor, através da tua palavra. Que não haja dúvida no nosso coração, que possamos ter uma fé confiante, uma fé que confia, uma fé segura no Senhor. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo, nas suas dores, nas suas mazelas, nas suas aflições, nas suas dificuldades. Pai, envia um anjo em cada situação, libertando os cativos, levando-os à prosperidade. Ó Deus, abençoando os teus filhos, curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando as famílias, abrindo portas de trabalho, de negócios, de emprego, de prosperidade, de bênção, abençoando a vida afetiva, a vida relacional, a vida sentimental. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, eu te peço isso de todo o coração. Obrigado por esse Salmo de número 10. A nossa confiança está em Deus, a nossa confiança é o Senhor. O Senhor é refúgio daqueles que clamam ao teu nome. O Senhor é um abrigo para aquele que está debaixo de alguma aflição ou opressão. Ó Deus, abençoa cada um deles, é o que eu te peço de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Beijo do Pastor Giovanni, louvado seja o nome do Senhor. Amém.